Sapiens, como é que vocês estão? Vim fazer essa super revisão, quarto bimestre, está acabando, nós vamos estudar a Ásia, né, galera? Vou trazer a maior parte de coisas possíveis para vocês na Ásia nessa revisão, para a gente fazer uma boa avaliação. Primeiro de tudo, vamos entender algumas coisas sobre o Japão. O Japão está localizado no arquipélago norte, né? O Japão é formado por 4 grandes ilhas e está localizado nas médias latitudes no extremo leste da Ásia, né? As ilhas são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Essas são as grandes ilhas. Essas ilhas, galera, elas foram formadas a partir de movimentos tectônicos de epirogênese e orogênese. Epirogênese é quando a placa tectônica ela está aqui, ela faz isso, esse movimento vertical, assim, ó. E orogênese é quando ela se afasta, formando esses movimentos também. Essas ilhas elas foram formadas por esses dois movimentos. Existem 3 placas tectônicas que cortam o Japão. A placa das Filipinas, a placa do Pacífico e a placa Euroasiática. Essas 3 placas tectônicas, elas cortam o Japão assim no meio, assim, torando. É por isso que a todo momento existem movimentos de placas lá, né? Existem terremotos de placas tectônicas nessa região. Nesse exato momento que você está assistindo essa videoaula, lá está tremendo 3, 4.5 na escala Richter, que é bem normal. 70% do território japonês ele é composto por montanhas e isso dificulta muita coisa. É por isso, esse é um dos motivos que o Japão ele tem tanta tecnologia. Porque, veja só, se ele não tem condição de montar uma empresa no meio das montanhas, ou então num canto que tem muito terremoto, que pode acontecer qualquer problema geológico, então não faz sentido. Então vamos nos desenvolver o quê? Na tecnologia. É por isso que eles têm tanto desenvolvimento tecnológico, porque o ambiente, território pequeno, cara, o Japão todo cabe em Goiás, aqui, estado de Goiás, né, cara, estado de Goiás. Então, para você ver como é pequeno. Então, esse é um dos motivos, um dos que eles resolveram se desenvolver tanto em tecnologia. O outro é porque após a Segunda Guerra Mundial, né, ficou arrasado, Hiroshima, Nagasaki, tal, aquela coisa toda, bomba atômica e tudo. Não, vamos começar do zero e vamos nos desenvolver como nação. Problemas ambientais que temos na questão da Ásia, né? Um dos maiores problemas ambientais que descreve no livro, entre outros, mas esse é um dos mais significantes, é o Mar Aral, né? Você observar isso aí, lá nas décadas de 90, 80 e 90, eles quiseram fazer uma transposição desse mar. Como vocês sabem, uma transposição é quando você pega a água do mar, de um rio, e manda para locais onde não tem água, não tem esse tipo de recurso, para eles poderem sobreviver e se desenvolver. É o que mais ou menos estão fazendo com o Rio São Francisco aqui no Brasil. Eles querem fazer uma transposição e até agora não deu certo, porque há alguns problemas ambientais e também por causa do governo. Mas lá no Mar Aral, lá na Ásia, eles têm sheiks. Aqueles países, eles têm donos. Então, o que é que eles fazem? Vamos fazer uma transposição. Fizeram. Foi perfeita. Foi muito mais desenvolvida do que o que fizeram aqui no Brasil, no Rio de São Francisco. E em 10 anos, eles mataram o mar. Sim, o termo é esse. Mataram o mar. Ficou assim, uma das degradações ambientais que pode ser visto do espaço. É o Mar Aral. Se um dia você for lá no Mar Aral, ali você chega naquela região da Ásia, ali do Oriente Médio, aí, o que é isso aqui? Tem um navio aqui, um navio de 46 metros, grande, calado. Aqui, o que é isso aqui? Não, borro. Aqui é porque aqui era um mar, aí secou, aí por isso aqui é o leito do mar, aqui, ó. Não tem mais, morreu o mar. Professor, tem como ajeitar isso aí? Tá? Não tem como, já era, morreu. No livro de vocês tem uma imagem assim do que era antes, do que era depois. Uma das maiores degradações ambientais da Terra. Como vocês sabem, tudo lá na Ásia é muito, né? É maior isso, maior aquilo, maior tudo. Ainda sobre a questão ambiental, temos as maiores depressões se encontram na Ásia. Nessa depressão que vocês têm, assim, não é isso não, não é isso não. É aquela depressão porque a questão do relevo, né? O relevo é o conjunto de altos, planaltos, planícies e depressões, né? Que são as partes mais baixas. Lá temos as maiores depressões, né? A questão do Mar Aral, Mar Cáspio e Mar Morto. Vamos dar uma observação aqui para o Mar Morto. 395 metros abaixo do nível do mar. Cara, é a maior depressão da Terra na superfície, é lá, né? Lá aconteceu o processo de orogênese e epirogênese, o mar subiu aqui, a placa levantou, aí ficou como se fosse uma grande bacia com água. Aí, como vocês sabem, na água do mar não tem só cloreto de sódio. Tem cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de um bocado de coisa. Então, a grande quantidade de sal ficou concentrada.
Então é por isso que quando a pessoa assim vai nadar lá, boia, a pessoa boia assim, fica boiando. Por quê? Porque a grande quantidade de sal impede que a pessoa afunde. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então é por isso que o Mar Morto está desse jeito. E é chamado de Mar Morto porque a grande quantidade de sal impede que tenha vida. Só tem halobactérias, são bactérias que vivem em regiões muito salinas, e nas salinas só tem esse tipo de bactéria. Mas, né, não tem no livro de vocês, mas tem na internet, foi encontrado um peixe, né? Tem um peixe vivendo aqui, tinha sido extinto, e agora voltou e está lá nadando, né? Então foi encontrado vida no Mar Morto. Deveria mudar o nome. Sobre a hidrografia da Ásia, temos alguns rios que temos que entender algumas coisas aqui. O rio Hoang-ho, chamado Rio Amarelo, Yangtze, chamado de Rio Azul, o rio Ganges, eles são considerados rios sagrados. Cara, é sagrado mesmo. O rio Ganges, por exemplo, que ele é o maior rio da Índia lá, ele faz parte do ritual sagrado deles, da religião, enterrar os mortos naquele rio, senão eles não passam para outra vida. O rio Yang, o Hoang-ho e o Yangtze também eles são sagrados, né? Ele é chamado assim devido à posição que o sol passa, aí por volta assim dos 5h40 da tarde mais ou menos, a luz emitida reflete na água e fica tipo como se fosse uma coisa amarela, por isso rio amarelo. E o Yangtze também, ele é a mesma coisa. No período da manhã, quando a luz é incidida nele, ele reflete a luz azul, então ele parece que é azul. Eles são rios totalmente sagrados, eles utilizam essa água para a agricultura e para a vida social deles. Temos também o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Esses dois rios, eles são históricos, né? Eles são os rios do berço das civilizações, Suméria, Mesopotâmica. Eles estiveram nesse período aí para organizar, as civilizações se organizavam em torno desses dois grandes rios. Japão, era Tokugawa e era Meiji. O Japão, ele passou por esses dois grandes períodos. A era Tokugawa é devido ao imperador Tokugawa, né? Sempre os filhos dos descendentes levavam esse nome, por isso que ele tem essa descendência tão grande assim. A era Tokugawa levou 1000 anos, né? Ela durou muito tempo, mas nesse período, quem mandava eram os samurais. O samurai, ele era a família de samurais, eles eram tão líderes políticos como religiosos. Eles mandavam em tudo, eles eram os juízes, eles eram os promotores, eles eram tudo, eles matavam, eles faziam o que eles queriam. As famílias, elas eram assim, o poder na mão deles, né? E o Japão durou muito tempo desse jeito. Quando foi no período que houve a Revolução Industrial, né? Esse samurai, Meiji, né? A família dele, ele teve a oportunidade, ele teve a chance, né, de viajar. Então ele foi na Inglaterra, ele viu nos Estados Unidos, e ele viu um período muito bom que ele achou muito interessante, que foi o período da Revolução Industrial, 1888. Então ele olhou para ele assim, eu quero isso para o meu país, eu quero levar isso para o meu país. Então ele trouxe essa cultura ocidental para dentro do Oriente. Quando ele chegou lá, ele ia enfrentar um grande desafio, porque, veja, a era Tokugawa, ninguém queria, eles tinham um preconceito muito grande com o estrangeiro, tipo uma xenofobia. Então eles eram muito avessos, eles eram muito resistentes. Então é para tirar essa questão de samurai, de andar com espada no meio da rua, sabe? E cabelo grande, e não ter polícia, e só o samurai que mandava, eles acharam muito estranho. Então, uma transição que aconteceu da era Tokugawa para Meiji foi em torno de 10 anos. Tem um anime que retrata muito bem isso aí, né? Esse aqui retrata muito bem essa história aí. E quando ele Meiji é mala, ele é malo, porque quando ele instaurou a era Meiji, né, ele se tornou tipo o imperador da época, um presidente e tudo, ele continuou no poder, né, e ele viveu muito bem a era Tokugawa, e ele vai viver muito bem a era Meiji. E a era Meiji, ela começou já nesse período no período de 1868 até 1912, foi o período que eles levaram para poder instaurar a Era Meiji, que ela continua até hoje, né? Então hoje ele funciona como Era Meiji. E mais interessante é que os samurais na época da Era Tokugawa, que perderam poder, aquela coisa toda para a Era Meiji, agora são políticos que mandam, eles são chamados de zaibatsus, né? Que são donos de empresas, donos de indústrias. Esses caras, eles são descendentes das famílias dos samurais daquela época que já mandavam. Ou seja, não mudou nada, né? Só mudou a nomenclatura da coisa. Eles continuam mandando até hoje. Sobre o relevo, nós temos lá a montanha, o Monte Everest, né? 8.848 metros acima do nível do mar. É a maior montanha em terra, né, que nós temos no nosso planeta. Mas as Fossas das Marianas, com 12 quilômetros de profundidade, colocam o Monte Everest dentro e sobra. E existem montanhas no oceano que são muito maiores do que o Everest. Mas onde é que se localiza o Everest?
é na China, é no Nepal. No livro de vocês tem um termo bem interessante. Ele fica na fronteira da China com o Nepal. Então, ele não... professor, tem aluno sempre dizendo, professor, o Nepal é dentro da China. Lembra daquele contexto que o senhor falou, que tinha país que não era independente e tudo? Beleza, mas para todos os efeitos, o Monte Everest ele se localiza na fronteira da China com o Nepal, né, galera? China e Nepal, ok? Igualmente, Portugal e aqueles países europeus fizeram com a América, né, e com a África, eles foram também na Ásia. Só que a colonização que aconteceu na Ásia foi um pouco diferente do que aconteceu aqui na América e aconteceu lá na África. Eles fizeram lá duas coisas para assegurar a colonização. 400 anos de escravidão e tudo, tanto na África como na Ásia, eles fizeram duas coisas: vassalagens e feitorias. Feitorias eram grandes galpões de terra, grandes galpões que eles faziam assim perto da praia para poder fazer comércio, mas não é comércio justo não, comércio de escravo, comércio contrabando e tudo, de pau-brasil, porque o pau-brasil também é uma árvore da Ásia, né? E vassalagens, né? Que a vassalagem era quando você ficava escravo por dívidas, né? Então você nunca tem como pagar. Você era escravo por dívida, depois era sua esposa, depois seus filhos ficavam adultos e você não tinha como pagar nunca essa dívida. O nome disso é vassalagem. Sobre o relevo da Ásia, temos que considerar algumas coisas. Eles são bem interessantes também. Temos o Planalto do Pamir, Planalto da Sibéria, planície Indo-Gangética, que é a planície ali do rio Ganges. Esses planaltos, eles fazem parte da composição do relevo da Ásia, né? E são bem importantes. Lá eles têm essa mesma designação. Geologia da Ásia. A Ásia, ela tem a Cordilheira do Himalaia, é a maior cordilheira da Terra, né? É um conjunto de altas montanhas formando tipo uma serra, assim, é praticamente impenetrável a pessoa passar por lá sem ter dificuldade. Sua formação garante uma instabilidade geológica. Significa o quê? A todo momento aquelas montanhas elas estão subindo, cada vez mais estão tremendo. Instabilidade geológica é porque o chão treme, né? Existem terremotos de 4,5, 5 pontos na escala Richter. Nós temos aqui no Brasil uma estabilidade geológica, porque o Brasil está em cima da placa sul-americana. Eles têm uma instabilidade geológica, dá para lembrar disso aí? Dá para perceber a diferença? Instabilidade, quer dizer que é instável, você está tremendo. Estabilidade, quer dizer, está em cima da placa tectônica, não tem terremoto com base em encontro de placas. Conceito de península. A península é uma porção de terra cercada por água, mas uma parte dela é ligada ao continente. Diferente, por exemplo, de ilha, que é uma porção de terra cercada por água. Conceito de ilha. Conceito de península, uma porção de terra cercada por água, mas uma parte dela é ligada ao continente. Como esse exemplo aqui, ó. Ok? Lá nós temos a Península Arábica, Península da Indochina e a Península da Anatólia, né? Essas três são as bichonas, são as grandonas que temos lá na Ásia. Tigres asiáticos. Cara, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Fazer parte de um bloco econômico é a melhor coisa do mundo. Então, os tigres asiáticos, eles fazem uma concorrência com a União Europeia. A união desses países, principalmente da Ásia, deixaram esses países com muito desenvolvimento. Por exemplo, a Malásia, a Indonésia, ali eram umas vilas de pescadores. Hoje as Filipinas é um dos maiores centros tecnológicos do mundo. Hong Kong, que tinha sido dos Estados Unidos, depois tinha sido da Inglaterra, depois tinha voltado para a China, todo mundo pegou Hong Kong. Agora Hong Kong é livre. Hong Kong é um dos maiores centros comerciais do mundo, cara. É considerado a Nova York da Ásia. Então, mostra que você fazer parte de um bloco econômico é muito interessante. O termo tigres asiáticos é porque eles escolheram o tigre, como é um animal ali da Ásia, né? Um animal de grande porte. Eles escolheram ele para representar o símbolo do bloco econômico. A imponência, o poder, o medo, né? Assim, a força que esses animais têm. Então eles escolheram para ser o símbolo do nome do bloco deles. Tigres asiáticos. Fazem parte dos tigres asiáticos Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. O Japão ele também fazia parte dos tigres asiáticos. A China também, mas hoje o Japão ele faz mais uma parte assim, ele financia, né? Ele não faz parte diretamente, ele financia. Mas isso é o que está no livro de vocês. Mas hoje os tigres asiáticos já são vários países que não tem no livro, que já fazem parte, são agregados dos tigres asiáticos. Que nem, por exemplo, o BRICS, né? Que era só Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. Agora tem outros países que vão entrar, então os tigres asiáticos eles funcionam do mesmo jeito. Hoje eles têm países que não fazem parte, agora eles estão entrando para fazer parte desse bloco econômico, que com certeza vão aumentar seu IDH, vão aumentar tudo deles. Uma coisa que temos que salientar é que para os tigres asiáticos terem esse desenvolvimento, houve uma participação dos governos, isso é muito importante.
os governos eles tiveram que se unir para poder dar sustentação a esse bloco econômico. Investimentos na educação, tecnologia e urbanização foram essenciais para poder acontecer esse desenvolvimento dos blocos econômicos. Semelhante ao que teve aqui na América do Sul, que na década de 90 íamos fundar um Mercosul, não houve esse envolvimento entre os países. Um dos motivos pelo qual também não deu certo, para você ver como isso é importante. Eles investiram muito em educação. Enquanto a gente tem, por exemplo, essa ideia de ensino integral, nono ano e tudo, agora, né, nono ano foi criado em 2006, ensino integral é para 2025. Lá, após a Segunda Guerra Mundial, eles já pensaram nessa integralidade da educação, da tecnologia e da infraestrutura das coisas para poder dar sustentação. Realmente é um grupo de países que se preocupa com os próprios países para gerar desenvolvimento. Um dos motivos pelo qual houve essa colonização da Ásia foi porque os mercados europeus, né, os países europeus, numa tentativa de pegar mercados consumidores, acabaram colonizando a Ásia para poder ter pessoas que comprassem esse tipo de produto a um custo mais barato. Esse foi um dos motivos para sustentar o capitalismo industrial que estava surgindo na época. Clima e vegetação da Ásia. Cara, questão de clima e vegetação, todos nós sabemos, já falei em várias aulas, o clima ele define a vegetação, o clima ele define até quem são eles, né? Por exemplo, eles têm os olhos assim, puxados assim, eu não fiz. Eles têm os olhos assim, aquela característica oriental, assim, porque o clima decide, o sol, por isso que é a terra do sol nascente, o sol nasce assim, praticamente na horizontal, nos olhos dele, e isso fez com que eles ficassem daquele jeito, com os olhos mais puxadinhos, os olhos assim marrom, assim, cor de Boston, né, igual da gente, e poder ter aquela pele e o cabelo daquela forma. O clima decide isso. Então, sobre o clima e a vegetação, como a Ásia é enorme, passa cortado pelo Trópico de Capricórnio, linha do Equador, linha internacional de mudança de data, Trópico de Câncer, ele tem todos os climas da Terra, né? Tem clima polar, clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, clima desértico, clima tropical seco, todo tipo de tropical, todos os equatoriais úmidos, seco e tal, tudo. Ele tem, a Ásia tem todos os climas da Terra. Valeu, galera, essa foi a nossa videoaula. Tá acabando o quarto bimestre. Dê um like, compartilhe, lembre da nossa concorrência dos pontos. E dúvidas, comentários, perguntas que não tem nada a ver, questionamentos não importantes para a humanidade, deixe nos comentários aí, eu vou falar. Valeu, galera, até o próximo ano, tchau!